Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Vamos a mais um dos nossos estudos. Vamos orar então ao nosso Senhor e em seguida começar 1 João, capítulo 4. Te agradecemos, nosso Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, 1 João, capítulo 4, e em seguida iremos aos comentários. 1 João, capítulo 4, começando então no verso 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos então ao nosso estudo. Verso 1 do capítulo 4 da primeira carta de João. Nós vamos perceber neste capítulo 4 que o apóstolo João trata dos versos 1 a 10 de dois assuntos diferentes. O primeiro, como discernir os espíritos. Então ele vai falar do Espírito de Deus, vai falar do nosso próprio espírito e do espírito mundano, do espírito maligno. Na segunda parte, a partir do verso 7, João, mais uma vez, vai se referir ao amor de Deus, ao amor que nós precisamos ter por Deus e pelo nosso próximo. Neste verso 1 do capítulo 4, lemos: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. É sério o que o apóstolo João fala aqui. Não creiam em qualquer espírito. Por trás daquilo que nós falamos, sempre opera alguém, a vontade de alguém. Pode ser a nossa própria vontade,
Pode ser a vontade de Deus, mas pode ser a vontade do inimigo de nossas almas também. Tudo vai depender de quem nós estejamos permitindo nos influenciar naquele momento. E o apóstolo João aqui, ele se refere exatamente a isto. Nós precisamos discernir, distinguir de quem é a informação, o pensamento, a tendência, a vontade daquilo que estamos falando. Quem está nos dirigindo? Nossos próprios conceitos, nossos próprios desejos, nossa própria opinião, a opinião do mundo, influenciada por Satanás, ou Deus está nos iluminando, Deus está, através de nós, transmitindo sua vontade, transmitindo sua palavra. O apóstolo João vai nos alertar para este fato. Por quê? Estamos sempre falando sobre isso. No Antigo Testamento, Deus falou através, principalmente, dos seus profetas. Deus chamava seus profetas, falava aos profetas e eles transmitiam da parte de Deus aquilo que Deus mandou falar. Se o profeta falasse e Deus não tivesse mandado, aquele era falso profeta e, inclusive, aquilo não iria se cumprir. Jesus, falando sobre isto, ele mencionou João Batista, dizendo que João Batista foi o último dos profetas. E naquela passagem ele ainda fala, o maior deles. João Batista foi o último homem levantado por Deus para falar da parte de Deus como boca de Deus, para trazer a revelação de Deus aos homens. Depois de Jesus, e Jesus é, portanto, um marco entre esses dois tempos, depois de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus habita em nós e nós falamos movidos pelo Espírito Santo, iluminados pelo Espírito Santo, quando nós nos submetemos a Ele. Deus atua através de nós desta forma, depois de Jesus. Então, o Espírito Santo distribui dons à igreja, dons espirituais. E o trabalho de Deus no mundo é feito agora desta forma. É o ministério do Espírito Santo agindo por nosso meio. Quando nós transmitimos a palavra de Deus hoje, nós não ouvimos Deus falar e aí nós repetimos o que Deus falou. Não é mais assim. Nós lemos a palavra de Deus, nós somos iluminados através da operação do Espírito Santo, que nos faz compreender a palavra de Deus, e em submissão a Ele, nós transmitimos a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo está agindo por nosso intermédio. Pode acontecer, no entanto, de nós falarmos de nós mesmos, ainda que falemos corretamente, pode ser uma mensagem que venha do intelecto e não necessariamente da atuação do Espírito Santo. Neste caso, se não formos instrumento do Espírito Santo, ele não vai agir através de nós. Mas há ainda uma terceira situação. Nós podemos ser influenciados por ideias do inimigo. Ideias às vezes que parecem até corretas, mas nós não estaremos transmitindo o ensinamento de Deus, e sim algum conceito, alguma coisa que seja tendência maligna. Tudo vai depender, então, de quem nós estamos deixando nos
usar quando nós estivermos falando, quando estivermos fazendo a obra que precisa ser a obra de Deus. Nestes primeiros versos, portanto, o apóstolo João vai falar destas coisas. No Novo Testamento, os profetas são os pregadores da palavra de Deus. Eles é que falam da parte de Deus. Eles leem a palavra de Deus, são iluminados com o conhecimento e entendimento do Espírito Santo e transmitem esta palavra. Os professores de Bíblia também, na dependência do Espírito Santo, eles transmitem a palavra de Deus, mas precisa ser na dependência do Espírito Santo. Não podem ter como base o seu próprio conhecimento, a sua própria segurança. Então nós lemos aqui o apóstolo João falando: amados, não creiam em qualquer espírito. O que João está dizendo? Não creiam em qualquer um que fala. Não creiam em qualquer espírito, em qualquer influência, venha lá de onde for. Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Quem está nos influenciando? A quem estamos nos subordinando? É isto que João está falando. Examinem a doutrina, o ensino, se há heresia ali ou não. Qual é o propósito daquilo que está sendo dito? Às vezes a palavra de Deus é usada, mas para benefício próprio. Se usarmos a palavra de Deus para benefício próprio, não é o Espírito Santo de Deus que está atuando em nós e através de nós na transmissão daquele ensino, daquela palavra. Então João diz: não creiam em qualquer espírito. Não é só ir crendo, não. Alguém falou, é a palavra de Deus e pronto, você vai crendo. Não. Existe toda uma regra para que nós entendamos a palavra de Deus, a interpretação daquilo que ali está registrado. Examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Como temos sempre falado, já era assim na época de João. Os gnósticos estavam se levantando naquela época. Falsos profetas, falso ensino, e não o ensino da palavra de Deus, ainda que eles dissessem que era da parte de Deus que estavam fazendo isto. Então o apóstolo João diz: não creiam em qualquer espírito, não se apressem em crer, examinem antes a contradição com o todo da palavra de Deus. Está aqui. A contradição fere a unidade da palavra de Deus ou o propósito daquele ensino é propósito que está de acordo com a palavra de Deus? Não se apressem em crer, examinem antes. Os servos de Deus são movidos pelo Espírito Santo quando falam. Mas pode acontecer de os próprios servos de Deus, e olha que aí nós nem estamos falando daqueles que não são servos de Deus, pode acontecer de que os próprios servos de Deus sejam movidos por espírito maligno, sim, ou ainda por seu próprio espírito, de repente, quando dá lugar à soberba, ao orgulho, a uma falsa humildade.
Por isso devemos examinar de que espírito são aqueles que falam. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, vamos dar uma olhadinha neste texto do apóstolo Paulo, capítulo 5, versos 19 a 21, nós lemos assim: não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Eu li até o 22, né? Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, é o verso 21. Então, o que nós lemos aqui como ideia central: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ou seja, examinem. Vamos examinar para saber se o que estamos ouvindo está de acordo com a palavra de Deus, com o ensino que está registrado nas Escrituras. 1 aos Coríntios 14, verso 29. Lemos assim: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Quando alguém diz que é profeta e que está transmitindo a palavra de Deus, vamos julgar se esta pregação, se este ensino, se esta palavra vem de Deus. Isto é discernir, irmãos, no nosso tempo. E quanto mais passa o tempo, mas isto já vem desde a ascensão de Jesus, é muito importante que se faça dessa forma. Porque agora o Espírito Santo está em nós, mas o espírito enganador está no mundo para iludir, para enganar, para tentar pegar para si o máximo de pessoas que puder, para desviá-las do caminho de Deus ou não permitir que elas ouçam a verdadeira, a fidedigna palavra de Deus. Então, logo no verso 1, olha a profundidade do que nós lemos aqui. Vamos ver mais o que aqui ainda neste verso 1. Vamos lembrar, né? Jesus repreendeu Pedro certa vez. Isso está lá em Mateus capítulo 16, uma das passagens é Mateus 16. Vamos ficar apenas com esta para sermos mais breves. Versos 22 e 23. Primeiro, Pedro tinha dado uma resposta tremenda sobre quem é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse que foi o Espírito Santo quem revelou aquilo a ele. Mas na sequência, quando Jesus começa a falar que era necessário que ele sofresse, que ele padecesse muito, que ele fosse preso e que morresse, Pedro chama à parte e fala: mestre, não faça isso, não diga isso. Pedro começa a repreender Jesus. Então Jesus fala o quê? Para trás de mim, Satanás. O que nós percebemos então nesta resposta de Jesus? Pedro agora estava sendo usado pelo inimigo. Um empecilho a que a vontade de Deus, o plano de Deus fosse concretizado. Então é um bom exemplo de que nós podemos ser usados pelo inimigo
se não tomarmos cuidado. Em outra oportunidade, agora os dois irmãos, né? Jesus repreendeu os discípulos que queriam fazer descer fogo do céu para consumir aquela aldeia samaritana que não quis recebê-los. Jesus pretendia passar a noite ali e eles não foram recebidos naquela aldeia. Então Tiago e João perguntam a Jesus se ele queria que eles ordenassem que fogo caísse do céu para consumir aquela aldeia. E Jesus diz o que a eles? Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Lucas 9:55. Isso significa, eles não sabiam por meio de quem eles estavam falando naquele momento, quem eles queriam que agisse. Porque Jesus, na sequência, ele diz, eu vim para dar vida, eu vim para transmitir vida, e eles estavam ali tentando fazer com que Jesus, na verdade, tirasse a vida das pessoas. Então, nesses dois exemplos, nós vemos o que é possível, e já era possível no tempo de Jesus, alguém ser usado não por Deus, e sim por espíritos malignos, por ideias malignas, por influência de Satanás. Verso 2. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Então, como é que nós sabemos que o Espírito que está por trás daquilo que nós falamos, que está nos influenciando, é o Espírito de Deus? João diz, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Ele fala isto num contexto assim, bem específico, inclusive. Mas ele diz lá, confessa. Então, mais do que conhecimento intelectual, e é por isso que eu já mencionei aqui, que a mera transmissão do conhecimento da palavra de Deus, mas que venha de nós, do nosso intelecto, não significa que Deus está falando por nosso intermédio, que Espírito está por trás daquele ensino. Então, confessa, aqui tem esse sentido mais profundo. É mais do que conhecimento intelectual, é convicção. Tiago 2, verso 19. Vamos ver lá o irmão do Senhor falando agora. Tiago 2, verso 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então percebam, não é simplesmente crer, mas a vida. Como é que está a vida e a confissão que se faz de Jesus, a submissão a Ele. Marcos 1:24, Evangelho de Marcos. Lemos assim: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Isto para mostrar que eles tremem, inclusive. Então, mais do que conhecimento intelectual, mais do que saber quem é Jesus, mas é uma entrega de vida. E em termos
de ensino da palavra de Deus, nossa submissão a Ele. E João diz aqui, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Jesus Cristo veio em carne. Por que ele diz isso? Porque o gnosticismo, heresia da época do apóstolo, negava que Jesus veio em carne. E já falamos sobre o apóstolo João mencionando, para que isso fique bem claro, que Jesus veio em carne e osso, o verbo se fez carne, habitou entre nós. O gnóstico não acreditava que ele teria vindo em carne, porque eles entendiam que a matéria é totalmente mais, jamais Deus viria em carne. Então, mais uma vez aqui, o apóstolo João está dando ênfase a este ensino. Então, João diz, como é que nós distinguimos, discernimos se o Espírito é de Deus ou não? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, ou seja, todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, que veio como homem, se entregou na cruz por nós e tem poder para nos salvar, porque Deus pode perdoar os nossos pecados, Deus aceita o sacrifício de Jesus em nosso lugar, ou seja, o Evangelho. Todo aquele que aceita Jesus, aceita a palavra de Deus, da forma como o Evangelho é colocado para nós nas Escrituras, aquele que fala em submissão à palavra de Deus, com essa convicção, se colocando nas mãos de Deus para transmitir a palavra, este fala da parte de Deus. Há muitos que enganam dizendo que estão falando da parte de Deus, mas na verdade não estão. Verso 3, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então, quem não confessa a Jesus como Senhor não pertence a Deus. Não procede de Deus esse Espírito. O Espírito Santo não habita nessa pessoa. Por isso, ela não confessa a Cristo, movida pelo Espírito de Deus. Olha, você pode falar da boca para fora. Se não é movido pelo Espírito Santo de Deus, não é uma confissão. Confessar da boca para fora é mera confissão intelectual. Ela é destituída de fé. Sério que estamos estudando. E nos nossos dias há muita gente espalhando ensinos estranhos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Às vezes até eles estão meio disfarçados, mas o Espírito que está por trás, inclusive, não é o Espírito Santo. Às vezes é o Espírito da própria pessoa, inclusive, que tem interesses próprios. Mas quando é assim, por trás da própria pessoa está o inimigo de nossas almas. Verso 4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Venceram esses espíritos malignos. Venceram inclusive o próprio eu, o próprio ego. Venceram, no caso de João lá na sua época, esses gnósticos, esses hereges, estes que se levantam contra a palavra de Deus, contra os propósitos de Deus. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Nós pertencemos a Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês
é maior do que aquele que está no mundo. A verdade fundamental aqui é esta. Vencemos com o nosso próprio poder? Não. Não temos condições. Mas aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então João diz: vocês são de Deus e os venceram. Percebam que esta expressão está no passado. A vitória é algo consumado, conquistado por Cristo na cruz para nós. E qual é o motivo dessa vitória? Deus está em nós e Ele é maior do que todos. Lembram-se de Jesus lá em João capítulo 10, falando que o Pai é maior. Ninguém tem poder para nos arrebatar da mão do Pai e da mão do Filho, que diz: foi o Pai quem deu a mim essas ovelhas. Então nós temos a vitória em Cristo, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Verso 5. Eles vêm do mundo, por isso que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Ele fala aqui dos gnósticos. Por extensão, como ele diz que o anticristo viria, muitos anticristos já têm surgido nos nossos dias. Também há anticristos. Estes anticristos, estes falsos mestres, estes falsos profetas vêm do mundo. Por isso que falam procede do mundo. E o mundo os ouve. Por isso é tão fácil, qualquer um que se levanta falando aí e prometendo coisas, é muito fácil ele já encontrar pessoas para segui-lo. O que falam procede do mundo. O mundo os ouve. Lembram-se de nossa palavra de domingo? Jesus não quer conquistar pela força, Jesus quer conquistar o coração. Mas o inimigo, ele conquista através do engano, através de até violência, se ele conseguir, através de suas ameaças e medo. Jesus não faz isto. Bem, o que nós podemos concluir nesse verso 5 aqui? Trevas têm comunhão com trevas. Alguém que é das trevas fala, os que são das trevas dão ouvidos a este alguém que é das trevas. Verso 6. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Este ouve tem o sentido de dar ouvidos, dar atenção àquilo que é dito, obedecer. Quem obedece os ensinamentos de Cristo transmitidos por seus servos? Aqueles que querem obedecê-lo, porque são eles que amam a Cristo. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem ama vai guardar as minhas palavras. João 14, versos 21 e 23. Vimos domingo. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro.
ouve, então dá ouvidos, ou seja, obedece. Para refletirmos, o conhecimento de Deus está atrelado à obediência. O Espírito da verdade opera no obediente. Inclusive, você fala e as pessoas obedecem à palavra de Deus transmitida através de você. Essas pessoas também são os servos de Deus, a igreja de Cristo. O espírito do erro opera naqueles que desprezam Deus e sua vontade. O espírito do erro não faz com que servos de Jesus Cristo o obedeçam. Irmãos, olha como é sério isso, como nós precisamos conhecer a palavra de Deus, estar firmados nela para crescermos e sermos maduros espiritualmente falando. É o que o apóstolo Pedro diz: antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós crescemos examinando as Escrituras. E não somos levados por todo o vento de doutrina, por todo o erro, porque a operação do engano, a operação que gera este erro, inclusive nas pessoas, ora, é uma operação que vai atingir apenas quem não é de Cristo. Mas a igreja de Cristo, inclusive, precisa atuar no mundo para evitar isto e resgatar estas pessoas que estão dando ouvidos ao erro, para que elas ouçam e aceite a verdade que há em Cristo. Esse é o verso 6. E nós vamos ficar por aqui, porque o verso 7, ele, embora esteja no mesmo capítulo, ele vai começar a tratar mais uma vez do amor. Apóstolo João, o apóstolo do amor. Então nós vamos ficar neste verso 6, terminando o estudo de hoje, portanto, falando apenas sobre o discernimento de espírito, que é muito, muito importante para que nós não apenas falemos a verdade que está em Cristo, mas sejamos movidos pela verdade, Cristo em nós, o Espírito Santo, e para que as pessoas ouçam de nós também apenas aquilo que vem do Espírito Santo, e não uma verdade que venha de nós mesmos. Vamos orar ao nosso Deus, e assim estamos encerrando o estudo de hoje. Agradecemos nosso Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de estudar a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a nos submeter única e exclusivamente ao Teu Espírito, a transmitir a Tua Palavra, a pregar a Tua Palavra, a ensinar a Tua Palavra, sempre em submissão ao Teu Espírito, dirigidos pelo Teu Espírito. Ensina-nos também, Senhor Deus, a detectar, a distinguir, a discernir aquela palavra que vem de Ti e aquela palavra que não vem de Ti, para que alertas, Senhor, possamos pegar apenas o que vem de Ti e separar o que vem do engano, o que vem do enganador. Que também possamos alertar as pessoas em relação a isto. Colocamos a Tua igreja nas Tuas mãos, para que o Senhor trabalhe em nós, dando-nos sabedoria e este poder de discernimento. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e até a próxima semana, continuando a partir do verso 7.